Eu nunca deveria ter sido a outra. Mas, de alguma forma, acabei me tornando o motivo pelo qual um casamento pode desmoronar. Você se olhou no espelho e pensou: como eu cheguei até aqui? Porque eu pensei. E a pior parte? Eu sei exatamente o momento em que ultrapassei o limite. E mesmo assim, não parei. E agora? Todos os dias parecem um preço que eu preciso pagar. Eu não acordei um dia decidindo destruir a vida de alguém. Não é assim que eu me via. Sempre fui o tipo de pessoa que acreditava em lealdade, em fazer o certo, em evitar situações complicadas. Na verdade, eu costumava julgar quem se envolvia com alguém comprometido. E ainda assim, aqui estou eu. Tudo começou de forma tão comum que, se eu contasse só o começo, você provavelmente acharia que não tinha nada de mais. Nós trabalhávamos juntos. Mesmo escritório em São Paulo, mesma rotina cansativa de café forte, prazos apertados e aquelas conversas rápidas que ajudam a sobreviver ao dia. Ele era fácil de conversar. Não era exageradamente charmoso, não forçava nada. Era apenas confortável, seguro, até. No começo, ele era só mais um colega. Alguém com quem eu brincava na hora do almoço. Alguém que às vezes me ajudava quando eu travava em alguma tarefa. A gente reclamava do trabalho, compartilhava histórias aleatórias, ria das mesmas coisas idiotas. Nada é especial, pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Mas aos poucos, algo mudou. Não foi um grande momento. Foram vários pequenos. O jeito como ele começou a lembrar de detalhes sobre mim. Meu café favorito, o fato de eu odiar segunda-feira mais do que tudo. O jeito que eu ficava quieta quando estava estressada. Ele percebia. E eu não tinha ideia do quanto eu precisava ser notada. Até alguém finalmente me notar. Eu sabia que ele era casado. Isso nunca foi escondido. Tinha fotos na mesa dele, comentários casuais nas conversas, uma aliança no dedo que eu tentava muito não olhar. Então eu criei um limite na minha cabeça. Isso é só amizade. Nada mais. E por um tempo, realmente foi. Até o dia em que deixou de ser. Eu lembro com muita clareza. E odeio isso. A gente estava trabalhando até tarde. O escritório quase vazio. Só aquele silêncio quebrado pelo som dos computadores e a luz fria que deixa tudo mais íntimo do que deveria. Começamos a conversar como sempre, mas dessa vez foi mais profundo. Ele me perguntou se eu era feliz. Não de forma casual. Não como conversa de elevador. Ele realmente queria saber. E eu respondi com sinceridade. Mais do que deveria. Falei sobre o quanto eu vinha me sentindo sozinha. Como a vida parecia repetitiva. Como eu não tinha ninguém que realmente me enxergasse. E ele ouviu. Não só ouviu, entendeu. E então, ele disse algo que mudou tudo. Ele disse que se sentia igual. Que o casamento dele não era o que as pessoas pensavam. Que ele se sentia distante. Que não era feliz há muito tempo. Eu deveria ter parado ali. Aquele era o momento. O exato ponto em que eu poderia ter dito: isso não é apropriado. A gente não deveria estar falando assim. Mas eu não disse. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Depois daquela noite, tudo ficou diferente. Começamos a trocar mensagens com mais frequência. Não sobre trabalho, sobre tudo. De madrugada, de manhã cedo, nos intervalos. Conversas íntimas demais, emocionais demais, próximas demais. Mas ainda assim, eu dizia para mim mesma que não tínhamos feito nada errado. Não havia contato físico. Não era traição.
tecnicamente. Só palavras, só sentimentos. Foi assim que eu me enganei. Mas sentimentos não ficam controlados para sempre. Eles crescem. E um dia ele disse: acho que estou gostando de você. Meu coração despencou e disparou ao mesmo tempo, porque uma parte de mim já sabia e outra parte queria ouvir aquilo. Eu lembro de dizer que a gente precisava parar, que aquilo era errado, que ele era casado. Tentei ser a pessoa certa que eu achava que era, mas limites só são fortes quanto quem os mantém. E eu não fui forte o suficiente. A gente não parou de se falar. Na verdade, ficamos ainda mais próximos. Virou algo constante na minha cabeça. Ele, nós, a situação. A culpa me acompanhava o tempo todo, mesmo quando eu tentava ignorar. Eu comecei a me odiar, mas não conseguia me afastar. Essa é a parte que ninguém fala. Como algo pode parecer tão errado e ainda assim ser tão difícil de abandonar. Com o tempo, ultrapassamos o limite. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, inevitavelmente. Um toque que durou mais do que deveria. Um olhar que dizia demais. E então não dava mais para fingir. Eu tinha me tornado a pessoa que jurei nunca ser. E isso estava me destruindo. Cada dia ficava mais pesado. Cada interação vinha carregada de um peso que eu não conseguia ignorar. Eu não conseguia aproveitar nada de verdade, porque sempre tinha aquela voz na minha cabeça lembrando do que eu estava fazendo, do que eu fazia parte. Ele dizia coisas como: eu não me sentia assim há anos, ou você me faz sentir vivo de novo, e ao invés de me fazer feliz, me fazia pior, porque eu sabia o que aquilo significava. Significava que existia outra pessoa sendo deixada no escuro. Alguém que não fazia ideia. E a culpa começou a me consumir. Cerca de um mês atrás, eu cheguei ao meu limite. Eu não aguentava mais. Não dava mais para viver com aquele nó constante no peito. Com aquela sensação de ser alguém que eu não reconhecia. Então, eu terminei. Disse que precisava parar. De vez. Sem mensagens, sem conversas além do necessário no trabalho, eu esperava alívio. Achei que me sentiria livre, mas ao invés disso, eu me senti vazia, como se tivesse perdido algo real, mesmo sabendo que tinha sido construído em algo errado. E então ele disse algo que bagunçou ainda mais a minha cabeça. Disse que se um dia ele se divorciasse, seria por minha causa. E isso me assustou, porque eu nunca quis esse tipo de responsabilidade. Nunca quis ser o motivo da vida de alguém desmoronar. Eu só queria sentir alguma coisa. E agora estou presa nesse lugar estranho, onde não sei o que dói mais. Estar naquela relação ou estar sem ela. Ainda trabalhamos juntos, então eu o vejo. Não o tempo todo, mas o suficiente. O suficiente para lembrar. O suficiente para dificultar seguir em frente. A gente não conversa como antes. Tudo é curto, distante, profissional. Mas existe uma tensão não dita. E toda vez que eu o vejo, é como reabrir uma ferida que ainda não cicatrizou. Eu chego em casa exausta, vazia, questionando tudo sobre mim. E fico me perguntando a mesma coisa, repetidamente. Isso melhora algum dia? Porque agora não parece que vai. Parece só que eu estou presa entre culpa e saudade. E nenhum dos lados me deixa respirar. Tem dias que eu odeio ele. Tem dias que eu me odeio mais. E na maioria dos dias, eu só me sinto cansada. Muito cansada. Eu li tantas histórias na internet, tentando encontrar alguém que sentiu o mesmo. Alguém que passou por isso e ficou bem. Mas a maioria do que eu encontro
é julgamento. Ou respostas simples para algo que não parece simples. Segue em frente. Corta contato. Esquece ele. Se fosse tão fácil, eu não estaria aqui. Eu não estaria acordada à noite e vivendo tudo na minha cabeça. Eu não estaria questionando quem eu sou. Eu não estaria me sentindo assim. Então acho que o que eu realmente quero perguntar é: se você já passou por algo assim, isso melhora mesmo? Ou você só aprende a conviver com isso? Eu lembro da primeira manhã depois de terminar tudo com ele. Estava silencioso. Silencioso demais. Não aquele silêncio tranquilo, mas aquele que faz tudo ecoar mais alto dentro da sua cabeça. Acordei por hábito e peguei o celular, ainda meio dormindo, esperando ver uma mensagem dele. Algo simples, algo que virou parte da minha rotina sem eu perceber. Não tinha nada. E por um segundo, eu só fiquei olhando para a tela, como se talvez eu tivesse perdido. Foi aí que caiu a ficha. Eu terminei. Eu achei que me sentiria forte, como se finalmente tivesse retomado o controle da minha vida, como se tivesse feito a coisa certa e pudesse finalmente respirar. Mas ao invés disso, eu só senti um vazio pesado no peito. É estranho como a mente funciona. Mesmo quando você sabe que algo é errado, mesmo quando te machuca, mesmo quando destrói quem você é, quando acaba, ainda parece uma perda. E essa perda não liga para a lógica. Ela simplesmente fica. A primeira semana foi a mais difícil. No trabalho, tudo parecia diferente. O mesmo escritório, as mesmas pessoas, a mesma rotina. Mas algo estava quebrado. A gente se evitava. Não de forma óbvia, não o suficiente para alguém perceber, mas pequenos ajustes invisíveis. Se ele estava na copa, eu esperava. Se via ele no corredor, inventava algo para fazer. Era cansativo, porque cada parte de mim estava consciente dele. Onde ele estava, o que ele fazia, se ele olhava para mim ou não. E quando nossos olhares se encontravam, mesmo por um segundo, parecia que tudo congelava. Tinha tanto naquele silêncio, tanto que a gente não podia mais dizer. E então, um dia, cerca de uma semana depois, fomos obrigados a conversar. Algo do trabalho. Normal. Necessário. Mas não parecia normal. Eu conseguia ouvir na voz dele a distância. Aquele tom controlado, como se eu estivesse fingindo que nada aconteceu. E eu fiz o mesmo, porque o que mais eu poderia fazer? Falamos como estranhos que sabiam demais um do outro. E quando acabou, voltei para minha mesa e fiquei ali, olhando para a tela, sem nem lembrar o que eu estava fazendo. Porque naquele momento ficou real. Não era mais só algo que eu disse. Tinha acabado. E a pior parte, fui eu quem terminou. Mas parecia que eu tinha sido abandonada. As noites eram ainda piores. É quando tudo voltava. As conversas, os momentos, os e se. Eu comecei a reviver tudo. Como se minha mente tentasse reescrever a história para doer menos. E se eu tivesse sido mais forte antes? E se eu nunca tivesse me aberto naquela noite? E se eu tivesse mantido tudo profissional? Mas então outra voz respondia: e se ele realmente te amasse? E se isso fosse real? E foi isso que mais me confundiu, porque eu não sabia mais o que era real. Eu era só alguém que preenchia um vazio no casamento dele? Ou eu realmente significava algo? E por que isso importava, se eu sabia que era errado? Comecei a notar coisas que antes ignorava. Como ele ainda usava a aliança todos os dias. Como ele falava da vida dele como se estivesse tudo normal. Como nada parecia mudar para ele, exceto eu. E essa percepção
Doeu de um jeito que eu não esperava, porque para mim tudo tinha mudado. Eu senti como se tivesse vivido algo enorme, transformador. E para ele, era como se ele tivesse só seguido em frente. E eu me odiei por pensar assim, porque não era justo. Eu não sabia o que ele sentia. Não sabia o que se passava na cabeça dele. As emoções não são justas. Elas simplesmente existem. Tive um momento que não sai da minha cabeça. Era fim de tarde. O escritório estava mais vazio. Eu passei por uma sala de reunião e vi ele lá dentro, sozinho. Ele parecia cansado, não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E por um segundo, eu quase entrei, quase destruí tudo o que eu estava tentando manter. Queria perguntar se ele estava bem. Queria ouvir a voz dele de novo. Não aquela versão distante, mas a real. Queria me sentir conectada de novo. Mas eu não entrei. Continuei andando. E aquilo foi provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz. Porque naquele momento eu entendi algo. Ir embora uma vez não é suficiente. Você precisa continuar indo embora. De novo e de novo. Todo dia. Toda vez que vê a pessoa. Toda vez que a mente volta para ela. Não é uma decisão única. É constante e é exaustivo. Semanas passaram, mas não melhorou magicamente como eu esperava. Só mudou. A dor aguda virou algo mais leve, mas mais pesado ao mesmo tempo. Como carregar um peso que você se acostuma, mas nunca esquece. Comecei a me questionar mais profundamente. Não só sobre ele, mas sobre mim. O que isso diz sobre mim? Por que foi tão difícil deixar ir? Por que eu precisava tanto daquela validação? E essas perguntas não tinham respostas fáceis. Alguns dias eu sentia que estava melhorando. E outros, algo pequeno me derrubava. Uma música, um lugar, uma memória. E parecia que eu estava de volta ao começo. Acho que a parte mais difícil é o silêncio. Não falar com ele. Não saber o que ele pensa. Não saber se ele sente falta ou se já seguiu em frente. E eu sei que não deveria me importar, mas eu me importo. E isso só piora tudo. Porque parece que eu ainda estou presa emocionalmente a algo que eu sei que deveria ter deixado para trás. Eu comecei a tentar focar mais em mim. Ficar sozinha, refletir, entender onde eu errei, o que preciso mudar. Mas cura não é limiar. Ela volta, te surpreende, te puxa de volta. E às vezes, à noite, quando tudo fica silencioso, eu ainda me faço a mesma pergunta. Não sobre ele, mas sobre mim. Será que eu vou voltar a ser quem eu era? Ou isso é algo que fica com a gente, não importa o quanto a gente siga em frente? Teve um momento em que eu achei que estava melhor. Não completamente bem. Não curada, mas melhor. Começou com pequenas coisas. Parei de checar o celular ao acordar. Parei de procurar ele em todos os lugares. Conseguia passar horas, às vezes um dia inteiro, sem pensar nele. E quando pensava, não doía tanto. Parecia distante, como uma lembrança que já não fazia parte do meu presente. Eu pensei, talvez seja isso. Talvez seja assim que se segue em frente. Não de forma dramática, só mais silenciosa. Mas a vida sempre testa a gente quando a gente menos espera. Foi um dia comum, nada especial. Eu estava trabalhando, focada, até me sentindo produtiva. E então ouvi algo. 2 colegas conversando. O nome dele surgiu. Eu não queria escutar, mas não consegui ignorar. Eles falavam dele e da esposa, sobre uma viagem que fizeram recentemente, sobre como parecia que estavam bem. E eu
congelei. Uma viagem. Eles fizeram uma viagem. E todos os pensamentos que eu tentei calar voltaram com tudo. Será que tudo que ele disse era mentira? Eu fui só uma distração? Algo temporário? Algo que ele podia deixar para trás e voltar para a vida dele como se nada tivesse acontecido? Fui para o banheiro e me tranquei, como se pudesse fugir. Mas não dá para fugir dos próprios pensamentos. Eles te seguem e ficam mais altos. Porque a verdade é, eu tinha criado uma versão da nossa história na minha cabeça, sem perceber. E ouvir aquilo, ouvir que a vida dele continuava normal, talvez até feliz, quebrou essa ilusão. E foi aí que caiu a ficha. Eu não estava sofrendo só pelo relacionamento. Eu estava sofrendo pelo significado que eu dei a ele. Naquela noite, eu não parei de pensar, não nele, mas em tudo que eu ignorei. Todos os sinais, todas as vezes que eu deveria ter recuado. O jeito que ele dizia estar infeliz, mas nunca ia embora. O jeito que dizia que eu o fazia sentir vivo, mas ainda voltava para casa para outra pessoa. O jeito que tudo entre nós existia separado da vida real dele. E eu entendi algo que doeu mais do que tudo. Eu nunca fui parte da vida real dele. Eu era algo à parte, escondido, temporário. E isso não só doeu, mudou algo dentro de mim. Porque pela primeira vez eu parei de perguntar: ele me amava? E comecei a perguntar: por que eu aceitei tão pouco? Essa pergunta ficou comigo e começou a mudar como eu via tudo. E aos poucos comecei a perceber o quanto eu tinha-me perdido, como eu moldava minhas emoções com base nele, como o meu humor dependia das mensagens dele, como eu ignorei meus valores por algo que nunca foi realmente meu. E isso me deu raiva, não só dele, mas de mim. E essa raiva foi o começo de algo novo, porque pela primeira vez eu não sentia falta dele. Eu sentia falta de mim, da versão que eu era antes, a que tinha limites, a que sabia seu valor. Eu comecei a querer essa versão de volta, por mim. Então comecei a mudar, pouco a pouco. Passei a manter distância no trabalho, sem frieza, mas com clareza. Profissional, distante. Parei de alimentar pensamentos que me puxavam para trás. E quando eles vinham, eu lembrava da realidade. Ele não me escolheu. E mais importante, eu não escolho isso mais. Isto não é mais a minha escolha. Eu repeti isso tantas vezes. E aos poucos começou a funcionar. Ainda existem dias difíceis, momentos de fraqueza, mas são menos frequentes. E um dia algo inesperado aconteceu. Eu o vi e não senti nada. Nem tristeza, nem saudade, nem raiva. Só nada. E no começo isso me assustou. Mas depois eu entendi. Isso é cura. Não esquecer, não fingir, mas não ser mais controlada por isso. Eu ainda não estou totalmente lá, mas já não sou a mesma. E acho que essa é a resposta que eu buscava. Não melhora de repente, mas muda. E você aprende a carregar sem se quebrar. Se você já passou por algo assim, preso entre culpa e algo que parecia real, eu te perguntaria isso. O que você escolheria se escolhesse a si mesmo primeiro? Porque eu não escolhi por muito tempo e paguei o preço. Mas talvez seja assim que a gente aprende. Talvez seja assim que a gente volta para si. E se você já sentiu algo assim, eu realmente quero saber o que você faria no meu lugar. Você teria ido embora antes? Ou acha que algumas lições só se aprendem do jeito mais difícil? E se você já passou por isso, melhorou para você? Porque eu acho que finalmente estou começando a acreditar que sim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando o que você faria
porque às vezes ouvir outra perspectiva pode ser exatamente o que a gente precisa.